Felipe Luiz. Beleza? O Flamengo, inclusive, já divulgou, através da sua assessoria de imprensa para os jornalistas, né, lá no grupo da imprensa, a agenda do futebol profissional do Flamengo durante a semana, né? O Flamengo treinou hoje na parte da manhã, às 9h30 da manhã. Amanhã o treino será na parte da tarde, às 3h30 da tarde, como corriqueiramente acontece quando é uma véspera de jogo, né? Hoje é antevéspera de jogo, amanhã é a véspera do jogo, então o Felipe Luiz gosta de realizar esse treino na parte da tarde, tendo em vista que o jogo é à noite, né? Ah, por que não realiza à noite? Para ter mais de 24 horas ali, naturalmente, de descanso para os atletas em relação ao treinamento. É 9h30 da noite, jogo importantíssimo, jogo mais importante. Conforme a temporada vai avançando, a partida mais importante ela vai sendo atualizada. E, cara, esse time do Racing, tecnicamente, taticamente contra o Flamengo, é muito abaixo. Só que é um time encardido, é uma carne de pescoço, sabe? É um negócio bem complicado. Já derrotou brasileiros, venceu o Botafogo na Recopa, venceu o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado com os detalhes para essa partida contra o Racing. Lógico, o Flamengo é melhor que essas duas equipes, né, que o Racing venceu, essas brasileiras. Ele meteu 3 no Botafogo recentemente. Mas é de suma importância que o Flamengo faça mais 2 gols de diferença para chutar essa herança ruim que o Flamengo teve na Libertadores em função de uma campanha horrorosa na fase de grupos e que isso sirva de lição, né, próximo ano, para que o Flamengo possa definir os seus confrontos jogando no Maracanã, beleza? Daí, na sexta-feira, treino também, não tem... na quinta-feira, treino na parte da tarde, às 3h30 da tarde. Na sexta-feira, treino às 9h30 da manhã, mais 3 horas da tarde tem o voo do Flamengo para Fortaleza, às 7h30 da noite do sábado, né, do dia 25, daqui a 5 dias, tem Fortaleza e Flamengo, jogo de suma importância, o Flamengo podendo assumir a liderança do campeonato. O Palmeiras joga no domingo, né, diante da equipe do Cruzeiro, né? Inclusive o Arrascaeta empatou com o Caio Jorge na liderança da artilharia. Olha, Caio Jorge, se eu fosse você, eu não deixava não, hein? Se eu fosse você, metia logo uns 4 para o Arrascaeta ficar mais atrás do ainda contra o Palmeiras, tá? E, naturalmente, tem a volta no mesmo sábado, às 15 para meia-noite. O Flamengo já está voltando para o Rio de Janeiro, porque na segunda, né, muito provavelmente já tem a viagem para a Argentina, indo um dia antes, né, como o Flamengo geralmente vem fazendo, né? A ver qual vai ser a decisão do clube, beleza? Minha galera, o Pedro ontem deu um passo importantíssimo na lista dos maiores artilheiros com a camisa do Flamengo. Isso porque ele igualou o Jarbas com 152 gols marcados na 7ª posição, e o próximo que ele pode ultrapassar é Gabigol, que tem 161 gols marcados com a camisa do Flamengo. Pedro está 9 gols atrás do Gabigol, podendo ultrapassar, e acho que vai acabar ultrapassando aí brevemente. 9 gols, daqui a pouco, essa temporada, só se ele, né? Mas vai acabar marcando, porque o refino técnico que ele tem na finalização é realmente muito acima da média. Você sabia que só tem 2 times do futebol brasileiro que não perderam no Campeonato Brasileiro em casa ainda? Pois é o Flamengo e pasmem. Ou melhor, pasmem não, já é chovendo molhado. O Mirassol, rapaz. E o Mirassol é a última rodada do Flamengo fora de casa, que pode estar ali lutando pelo título. Então, tem que ficar atento aí também. Tomara que o Flamengo construa a gordura. Tá com medo do Mirassol, Pedro? Não. Mas se for campeão antes, pô, vou ficar feliz da vida, né? Evidente isso. O Palmeiras também termina fora, só que é contra o Ceará. No Ceará. Tudo bem, mas o Ceará é mais fraco que o Mirassol. Mas, minha galera, o negócio é o seguinte. Com a vitória do Flamengo ontem também, esse dado aqui é um dado muito relevante, porque ele mostra a guinada que o clube deu nos últimos anos. Quando eu falo dos últimos anos, nos últimos
mais de 10 anos, né, em relação à sua saúde econômica financeira, porque o São Paulo, em função da dinastia que eles promoveram, a hegemonia, né, que eles promoveram durante muito tempo, venceram 3 campeonatos brasileiros seguidos, tricampeão brasileiro seguido, o São Paulo tem muitas vitórias no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, 392. Ontem, com a vitória do Flamengo, o Flamengo chegou a 392 vitórias. E a não vitória e a derrota, né, do São Paulo. Então, e o Flamengo tem um jogo a menos, porque o São Paulo, na história do Brasileirão, tem 885, o Flamengo tem 884 em função da partida contra o Sport. Então, muito provavelmente o Flamengo vai ultrapassar o São Paulo como clube e vai se tornar o clube brasileiro com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Essa informação é sim relevante porque ela mostra a eficiência da gestão do clube. Enquanto você vê clubes por aí em páginas policiais, dando calote, John Textor dando calote, o São Paulo parece que está com direito de imagem atrasado dos atletas e coisa e tal, devendo salário, o Corinthians envolvendo em esquema de pôr de gasolina, um monte de situações aí, o Flamengo tá lá, não dá calote em ninguém, Internacional, caloteiro também, né? Enfim, vamos prosseguindo aí que tem mais coisa pra gente conversar. O Flamengo tomou uma atitude em relação ao estádio do Maracanã. O Maracanã não terá venda de bebida alcoólica no setor visitante nos jogos considerados de alto risco contra times de fora do Rio de Janeiro. A determinação do clube foi aprovada pelos órgãos de segurança, pessoal. A prática em partidas de maior apelo entrou em vigor recentemente, já na partida contra o Estudiantes pela Libertadores, com resultado considerado positivo, sem intercorrências. A ideia é repetir o plano de restringir o acesso de bebida alcoólica durante a próxima partida contra o Racing no estádio, durante o jogo, quando haverá 4.000 argentinos no Maracanã. Então vai ter uma grande parte considerável ali de torcedores do Racing. Na Argentina deve ter também do Flamengo, porque se você for parar para pensar, a semifinal para essa coisa de ida e volta é meio que a final. Porque o jogo, a finalíssima, a final mesmo, de fato, é um jogo só e é campo neutro. Então é importante que o Flamengo exerça o seu mando de campo e bote os 4.000 rubro-negros também na Argentina. Apesar da animosidade entre os clubes nas últimas semanas, também não houve relatos de confusão contra o Palmeiras pelo Brasileiro no último domingo, ontem, quando a proibição se manteve, beleza? É uma atitude do Flamengo, uma atitude do clube, falando em Palmeiras, falando em choro. Durante o encontro com a comissão de arbitragem da CBF, o Palmeiras pretende reclamar de 3 lances contra o Flamengo. A informação é da ESPN, se é que vocês me entendem. O clube alviverde alega ter sido prejudicado pela atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio na derrota. Os clubes brasileiros participam nessa segunda do encontro com a comissão para debater a condução da arbitragem do futebol. Eles vão lá pressionar e o Flamengo tem que ir lá pressionar e vai também pressionar também. Pedrão, mas no mundo ideal seria que o dirigente não fizesse isso porque põe pressão nos árbitros. Gente, quem começou com esse método, gente, é um método, veja, foi o Palmeiras, que parte do mais alto escalão do Palmeiras ao mais baixo, dos jogadores do Palmeiras a presidente do Palmeiras. Você tem, por exemplo, aí, no primeiro lance do jogo, todos os atletas do Palmeiras cercam a arbitragem e o Abel fica igual um louco. E eles fazem isso de forma sistemática. Então, é um método, é uma forma. E aí o Flamengo vai ter que desenvolver o seu método também para repelir esse tipo de coisa.
partir do momento que a arbitragem começar a punir, porque vê um monte, vai dar amarelo para todo mundo? Ah, vou dar pro capitão. Vai fazer o quê? Vai ter que ser feito alguma coisa, porque quem desenvolveu isso foi o Palmeiras. Aí o Flamengo vai ser o bobão? Aí tá aqui, ó. Rizek diz que cinismo venceu em Flamengo 3 e Palmeiras 2 e ataca treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Vamos ver o que o Rizek falou. Ei, Rizek, vamos lá. Além do Flamengo, tem outro claro vencedor ali, é o cinismo. Olha isso. Hoje, segunda-feira, todos os influenciadores que estavam indignados com o suposto favorecimento ao Palmeiras estão dando risada com o pênalti não marcado a favor do time paulista logo aos 2 minutos de jogo. Rapaz, olha, parece que aquele vídeo de boa parte dos criadores de conteúdo do Flamengo, eu não gosto dessa palavra influenciadores, não. Eu me intitulo como criador de conteúdo. Eu não estava nesse vídeo, mas parece que esse vídeo incomodou mesmo, viu? Tá? Ainda de acordo com o jornalista, o contexto teria feito um suposto pênalti para o Palmeiras não ter sido marcado. Ele diz que a pressão feita pelo Flamengo condicionou o árbitro. Olha, Zé, com todo respeito à sua pessoa, à sua trajetória jornalística, você tem lá a sua grande matéria, que você fala que é da sua vida, e de fato é uma grande matéria, descobrindo uma manipulação, né, em 2005, envolvendo um determinado árbitro, Edmilson Pereira de Carvalho, é isso? E tinha um outro árbitro envolvido também, que eu não me lembro, vi até a sua entrevista no Charla Podcast, mas, olha, cínico está sendo, com toda a vênia, como diz no direito, está sendo você. Sabe por quê, Rizek? Porque eu não vi você falar que a pressão feita pelo Palmeiras condicionou o Ramon Abate-Abel não marcar aquele pênalti lá contra o São Paulo. A pressão feita quase todo jogo pelo Abel Ferreira. A pressão que é feita com o método do Palmeiras na arbitragem. Aí olha o que ele falou. E para mim é óbvio que o que levou a não marcação de um lance tão claro para os padrões do futebol brasileiro... Então é um lance claro para os padrões do futebol brasileiro. Então você, já nessa frase, reconhece que esse tipo de falta só é marcado no Brasil. E o critério que o Wilton Pereira Sampaio aplicou à partida desde o início foi: essa arbitragem não vai ser a brasileira. Vai ser uma arbitragem do mais alto nível do futebol internacional, do futebol alemão, do futebol inglês, do futebol espanhol. Porque lá fora não se marca esse tipo de coisa. Contra o Bayern de Munique, o Goretzka puxa o pulgar ali numa disputa, e sai o gol contra. A arbitragem não quer nem saber, porque o árbitro era inglês. Lá não tem essa história. Então você mesmo admite que é o padrão brasileiro que impõe que a arbitragem marque esse tipo de coisa. Não é a regra. Para os padrões intervencionistas do VAR, o que levou o VAR não ter chamado, ao pênalti não ser marcado, para mim está óbvio, é o contexto. É a pressão que marcou a semana de Flamengo e Palmeiras. O discurso de favorecimento ao Palmeiras funcionou. Então vamos continuar em função disso com uma arbitragem intervencionista, com o VAR entrando toda hora. Aí você está falando contra tudo que você fala na televisão. E aí me decepciona o comportamento do Felipe Luiz, porque sempre gostei de ver o treinador do Flamengo como uma pessoa diferente aqui no meio. E ontem ele se demonstrou igualzinho a Abel Ferreira. Claro, ele vai ser o bom samaritano, o bocó, o bonzão, o bonzinho. Não, eu sou bonzinho. Aí o malzinho tá lá se dando bem, vai ser o bobão, bobalhão. Eu ficava puto com aquele discurso dele de não falar de arbitragem. Tem que falar! A questão, Rizek, que você está colocando aí, não são os indivíduos os culpados desse contexto que a gente tem no futebol brasileiro.